Fala aí, Doc. Eu sou o Evandro, fundador da Med & Co e cirurgião de cabeça e pescoço. E hoje a gente vai falar sobre escolha de especialidade, escolha de carreira. E eu tô aqui com o Dr. Elcio Rodrigues, meu pai, e cardiologista e médico perito. Tudo bem com você, pai? Tô ótimo, graças a Deus, filho. Isso. Muito bom, muito bom. Fala aí pra gente um pouquinho. A intenção de hoje, eu acho que é contrastar um pouco o momento que a gente vive no tempo atual, nos tempos atuais, né, de poder escolher uma especialidade, de acertar nesse negócio que é uma questão tão importante, né, na carreira de um médico. E eu queria, né, eu te trouxe aqui exatamente para isso, né, pra gente contrastar como é que foi na tua época, como você enxerga essa mudança. Isso eu acho que tem muito valia, né, quando a gente entende o passado, né, a gente acaba entendendo melhor as coisas que estão acontecendo hoje, né? Então fala um pouquinho pra gente, como você escolheu ser médico primeiro? Então, inicialmente é importante que saiba a minha idade, né, para saber de que geração eu venho, né? Eu pertenço a uma geração dos baby boomers, né? Tá? Eu me formei em 1978, hoje estou com 68 anos de idade, completo 68 anos de idade, né? Então eu venho de uma época que o contexto era muito diferente, né? O contexto de vida da gente, de opções, de escolha, era muito limitado, né? E a minha escolha eu acho que foi quase que intuitiva, né? Me identificava com as questões relacionadas à saúde e foi assim que eu optei por ser médico, né? Pela essa identificação pessoal com saúde. Na época até a gente fazia algumas avaliações vocacionais, né? Que eram primárias, né? Cheguei a fazer algumas avaliações vocacionais e que me direcionava para a parte de não exatas, né? E foi aí que eu optei por ser médico, né? E aí no curso da faculdade, a escolha da especialidade também foi questão de identificação. Desde muito cedo me identificava com a cardiologia. Na época, inclusive, eu tenho uma habilidade manual muito boa, né? Você tem. Tenho um trabalho de habilidade muito boa, né? Mesmo durante a faculdade, quando ia a um procedimento cirúrgico, a minha habilidade sempre foi... Você fez faculdade? Sempre foi muito boa. Faculdade eu fiz em Santos, tá? Na Fundação Lusíadas, né? Foi lá que eu fiz faculdade, né? Fiz os 5 anos primeiros da faculdade lá. Desculpe, fiz 4 anos de faculdade em Santos e os 2 últimos anos nós viemos a São Paulo e fizemos a nossa complementação de formação em São Paulo. Que era tipo internato. Era internato. Na época a Mas gente... daí você fazia em outro lugar. Você tinha as escolhas em Santos, porque a Fundação Lusíadas não tinha um hospital sede, né? Nós não tínhamos o hospital da faculdade, nós tínhamos o antigo Hospital Guilherme Álvaro, que tinha uma estrutura muito precária, era um hospital de tisiologia na época e tinha de competências poucas coisas. Então, ou se fazia o internato em Santos, ou a gente optava por um rodízio em São Paulo. E vocês tinham essa possibilidade de escolha nessa época? Você Nessa época, sim. Eu vou fazer em São Paulo, no internato. Sim, nós escolhíamos, literalmente escolhíamos, né? O pessoal que morava em Santos, obviamente, preferia ficar em Santos, e a gente que era de São Paulo optava por vir a São Paulo. A formação em São Paulo era muito mais completa, porque nós íamos ao Hospital Heliópolis, até um hospital que existe até hoje, fantástico, muito grande, fantástico, né? E na época com muitas especialidades, e a gente foi para o Hospital Heliópolis e depois para o Hospital do Servidor Público Estadual, que era um outro lugar que a faculdade mantinha convênio, e assim o meu ciclo de formação básica foi feito aí. Aí fiz a opção de fazer cardiologia, e dentro da cardiologia o que a gente queria fazer mesmo era cirurgia. Mas cirurgia tinha uma característica muito interessante na época, que a gente chamava na época, né, de máfias, né? Ou seja, você tinha 3 ou 4 grandes expoentes de cardiologia e para você conseguir ingressar como cirurgião cardíaco demorava mais ou menos 15, 20 anos para você poder despontar como um cirurgião cardíaco. Cara, que né? loucura, só devia ter cirurgião cardíaco em São Paulo e no Rio de Janeiro, exatamente, né, basicamente. Exatamente por isso. O nível de
como é que reserva de mercado, né? Desse nível, né? Você devia produzir muito pouco, né? E era o que acontecia, era muito interessante. Você ficava no centro cirúrgico, tinha lá correndo 4, 5, 6 cirurgias cardíacas, né? Aí o pessoal ficava abrindo tórax, essa corpórea abrindo tórax, né? Aí, no momento crucial do procedimento, aí entrava o chefe da equipe, vinha, fazia o momento cirúrgico mais importante, saía de campo e entrava em outra sala, e o pessoal ficava fechando. E isso, muitos colegas da gente, a gente via acontecendo, e aí eu optei, falei, não, eu vou fazer clínica. E fui para a área clínica e não me arrependo. Eu acho que a minha participação dentro da minha profissão na área clínica foi muito boa, até porque eu tenho uma boa proximidade com os pacientes, e a minha característica, porque parece não, a gente observa que o cirurgião tem um perfil muito diferente do clínico, né? Hoje eu entendo muito isso, né? O cirurgião, ele é muito mais assertivo, muito mais objetivo, né? E o clínico não, ele é mais elucubrativo, ele pensa mais, discute mais, né? Ele olha para cima e fala, puxa, é um pato, é um ganso, e fica olhando, fica pensando, sim, mas a cauda é assim, o pescoço é assim. O cirurgião não, pá, olha, é um pato, né? Ele é muito mais objetivo e muito mais assertivo, o cirurgião. E hoje, na minha vida profissional, eu trabalho com perícia judicial, né? E foi uma derivação que veio da minha vida, se der tempo a gente conversa um pouquinho. E a gente observa muito isso, né? A gente vê os laudos que são elaborados por cirurgiões e vê os laudos que são elaborados por clínico, né? O laudo do cirurgião é pum, curto, grosso, objetivo e pá. E o laudo elaborado pelo clínico, como eu, são laudos rebuscados, né? Eu estava escrevendo um laudo de canabidiol hoje, né? Quando fechei o laudo deu 70 folhas, né? Se esse laudo é feito por um cirurgião, ele deve dar umas 3 ou 4 folhas, né? E o pior não é isso, é que eles são tão objetivos que eles vão concluir a mesma coisa que eu concluí de forma... Mas a gente é muito mais... tem uma forma de raciocínio mais elaborada. Então eu acho que eu escolhi muito certo a profissão de assistencial como clínico. Não, legal. E você falou um pouco da sua vivência como perito. Quando você terminou a faculdade, qual o ano que você terminou a faculdade mesmo, pai? Eu terminei em 1978. Eu não era nascido, óbvio. Não. Nasci muito tempo depois. Né? Mas nessa época, como que era o cenário de perícia, por exemplo? Não, isso não tinha cenário. Não existia. Eu comecei a fazer perícia também muito cedo. Eu comecei a fazer perícia por volta de 1982, foi quando eu comecei a fazer perícia. Tinha terminado cardiologia já? Tinha terminado cardiologia, mas a minha atuação era muito pequena. Era um apêndice da minha vida, porque a minha vida era mais a parte assistencial. Depois eu comecei um pouquinho com a parte acadêmica, não fui trabalhar um pouquinho com professor universitário, exatamente, né? E depois que eu me aposentei, é que eu passei a me dedicar de forma mais ampla, mais plena na perícia judicial. É muito louco, né? Porque a minha memória de quando eu era pequeno era você sempre trabalhando mais na parte de perícia do que na parte assistencial, porque obviamente você trabalhava a parte de perícia dentro de casa, que é o que eu via. Exatamente. Mas isso é na sua memória mais recente, né? Não, até eu lembro... mas você já tinha uns 12 anos, tipo 15 anos, né? Tipo aí eu já tinha corrido bastante na minha vida profissional, né? Sim. Eu já tinha bastante. Eu nasci em 87. Exatamente. Se você colocar mais 10 anos, por exemplo, 12 anos, são para 97, 2000, né? Tá? Mas eu tenho todo um histórico anterior que foi só a parte assistencial, E como é que você via naquela época seus colegas, seus pares na faculdade, esse negócio de seleção de especialidade, como que era nessa época? Você achava que tinha muita barreira de entrada, né? Era difícil de você entrar num serviço para você fazer uma residência, num serviço que você não fazia parte, porque assim, trazendo um paralelo, na minha época, assim, eu fiz USP, né? Eu fiz a faculdade e depois eu fiz a residência, fiz tudo na USP. A maioria das pessoas que chegavam na residência de cirurgia, tudo já tinham feito faculdade.
tinha vamos supor, protecionismo pelo fato da prova ser muito similar ao nosso currículo, né? E não tinha um meio de você estudar assim muito forte para a prova da USP, que hoje já tem, né? Agora já mudou completamente esse cenário. Hoje em dia, a maior parte do pessoal que está fazendo cirurgia, residência de cirurgia na USP, a galera não é da USP, né? Então, assim, mudou muito o perfil. E eu entendo que na sua época, né, pelo que a gente já conversou durante a vida, havia um protecionismo assim bizarro de grande, era muito mais difícil de você quebrar essa barreira. Obviamente, mesmo na minha época, né, na formação de residência médica, todo mundo almejava grandes serviços, né, e grandes serviços era a Universidade de São Paulo, né, era a USP, não tinha outros grandes serviços, até existiam, mas não eram de tão destaque. Então todos, queriam ir para a USP. Na área de cardiologia a gente tinha 2 grandes serviços, Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e Universidade de São Paulo, né? E na Universidade de São Paulo, eu não lembro hoje quantas vagas são, mas assim, era tipo 80% eram dos alunos da USP. Você concorria para 20% das vagas. Isso já era edital, não era uma coisa que era o currículo se identificava com a não. Tá? Lá tem tantas vagas, 20%. Eu lembro que na época tinham 6 vagas de cardiologia na USP. Para o Brasil inteiro tinha muita gente prestando concurso, tá? E eu fui o 7º colocado. E, obviamente, não entrei, né? Ninguém desiste de entrar na Universidade de São Paulo. Então, era extremamente concorrido. E as pessoas que entravam realmente eram pessoas muito bem preparadas, se diferenciavam muito. E o restante das vagas eram para o pessoal da Universidade de São Paulo. Para a gente era uma coisa normal, ninguém achava isso estranho, até porque eles detinham esse potencial de estar ligado à universidade, né? Tá? Então, para a gente não era muito bizarro, né? Hoje, culturalmente, a gente teve um avanço muito maior, né? A gente vê em todas as áreas, não nossa área médica, né? Equidade de oportunidades, exatamente, né? Que a gente discute tanto. Que é até, eu acho que hoje a gente vive um momento de apologia das exceções, né? Que é uma coisa que eu também não concordo, né? A apologia da exceção, né? É como falar punição exemplar. Nenhuma punição tem que ser exemplar, né? A punição é punição, né? Você não pune alguém como exemplo, você pune pelo que fez, né? Bom, e a gente vive nesse momento de apologia, né? Então, naquela época não tinha nada disso, não tinha o politicamente correto, né? E para a gente era uma coisa normal, não era uma coisa nem que revoltava a gente, né? E era interessante que hoje ainda existe um ranço, né, do pessoal que é da Faculdade de Medicina, da USP, né? Tá? Tanto que quando a gente ia em competições esportivas, o grito de guerra deles era medicina, como se o resto não fosse nada, né? Era medicina, né? Então existia isso e era muito mais forte do que é hoje, né? Hoje acho que isso só ficou um pouquinho, mas na época era muito forte. Né? Eu entrei na faculdade em 2005, 2006. 2005 eu passei no vestibular e 2006 eu efetivamente cursei ela. Era bastante assim, tinha muito disso, muito a cultura da atlética, tudo, né, da faculdade, aquele orgulho na Intermed, na Interusp, era muito forte. Mas isso em competições esportivas. Mas na área profissional não era, na época de vocês já não era tanto. Sim. Mas na minha época quase que se denegriam alguém que estivesse numa banca e tivesse um que era da Faculdade de Medicina, como se aquele indivíduo fosse o destaque daquilo tudo. Exatamente, né? Hoje não, hoje com a difusão de conhecimento, gente se preparando muito bem, não, né? As pessoas conversam de nível muito semelhante e não existe mais esse na esfera científica, né? Eu sou de uma época que não tinha medicina baseada em evidência, né? Tá certo? Nossa. Tinha mesas que era como eu trato. Então a gente ia numa mesa para escutar um professor dizer como ele tratava.
Hoje não, hoje a opinião médica, por exemplo, a opinião do profissional é o mais de baixo nível de evidência, né? Tá? Mas na minha época não, era uma coisa que as pessoas disputavam uma cadeira em um lugar para ver alguém de destaque falar, né? E era muito interessante nessa questão da publicidade, por exemplo, né? Tá? A publicidade era o indivíduo ser, então, o responsável por uma cadeira dentro de uma universidade, né? Sim. Tá? E os outros tinham sempre um menor destaque, né? E agora sempre teve um shift nisso, né? Porque agora, né, hoje em dia, quem tem um Instagram mais movimentado, quem tem mais seguidores, quem posta mais conteúdo, né? E isso é muito, muito, muito louco, né, na verdade, né? Na realidade, você começa a se identificar melhor com aquele profissional, com aquela matéria, com aquele assunto, com aquela pessoa. Isso é uma coisa muito interessante também, né? Tá? A identificação, né? A identificação, então, hoje eu acho que é muito mais democrático, porque na minha época não era democrático. Mas eu acho fantástico isso que eu falo, né? Quando eu falo de marketing médico, os caras, mas tem que fazer? Eu falo, cara, a gente pode fazer e é muito bom você ter o controle sobre isso, sabe? De você controlar. Porque, imagina, se abrir um consultório na sua época, se abrir a porta do consultório, como é que você fazia para ter paciente ali? Então, eu tive a minha vida profissional foi marcada tem 2 épocas muito interessantes, né? Você teve uma época inicial, nos meus primeiros 4, 6 anos, né? Que, puxa, assim, você era médico, bastava para você fazer sucesso e tal. E depois já começou a ficar muito mais competitivo, né? Tá? A atividade já era muito mais competitiva. Então, você precisava buscar alguma forma de se destacar e não tinha mídias, né? Nós não estamos falando não tinha mídias, né? E você não ia fazer uma propaganda na Globo, né? Você não ia fazer, porque nem podia, não né? Tinha dinheiro, exatamente, nem tinha dinheiro e não podia. Então era uma coisa muito mais restrita, né? Eu lembro que os grandes figurões tinham até pessoas, que é hoje o que a gente chama de marketing pessoal, né? Tá? Tinham pessoas que faziam a divulgação do nome dessas pessoas, né? E hoje já não. Hoje eu entendo que é muito mais democrático. Agora, o que a gente tem que observar, se a gente fala na profissão na área médica, a gente tem várias gerações, né? Trabalhando, né? Nós temos várias gerações, nós temos os jovens agora e nós vamos ter aqueles meninos que vieram agora desse grande experimento que a gente viveu, que é a pandemia. Foi um grande ensaio científico que a gente viveu, que a gente vai ter que começar a estudar os resultados para poder delinear um caminho agora, porque isso foi um ensaio científico, né? E gigantesco, né? Mudou a forma de você aprender, a forma de você ensinar, a forma de você se relacionar com as pessoas. Quer dizer, a gente vai viver daqui para frente uma mudança espetacular no relacionamento, em todos os sentidos, né? Pessoais, profissionais. Então a gente vai viver uma fase muito interessante. Mas, como eu dizia, a gente tem várias gerações, e cada geração, ou seja, a geração tem a ver com o indivíduo talhado, com uma característica de comportamento daquele grupo. Né? Eu sou de um grupo, você sabe bem disso, né? O lema da gente era trabalhar, tá? E depois que você trabalhava, era trabalhar. Então era só trabalhar, né? Hoje, por exemplo, você pega as pessoas mais jovens, né? A questão do bem-estar é uma coisa muito importante, né? Dr. Koji Kojima, não sei se você conhece lá da sua faculdade, é o titular de trauma da Faculdade de Medicina da USP. Ele era um multiplicador da AO. A AO é uma entidade internacional que dá rumos para o tratamento do trauma, né? Tem uma aula dele na internet, né, onde ele fala de gerações, Dr. Koji Kojima, né? Tá? E aí ele começa a mostrar o perfil de cada geração e ele mostra, ele conversando com médicos, por exemplo, de Harvard, né? Dizendo que o residente da Universidade de Harvard hoje, o horário é aquele, acabou o horário, se ele estiver em campo cirúrgico, obviamente, não como cirurgião principal, né?
Ele sai do campo porque o horário dele acabou. Na minha geração, isso é uma coisa inimaginável. Agora, se você imaginar que o indivíduo não é a pessoa mais importante naquele procedimento cirúrgico, o expediente dele acabou, ele tem que... Né? Então, mudou até o perfil da cabeça das pessoas, né? Isso inclusive, eu acho que é uma coisa que seria muito interessante vocês discutirem depois em podcast, que são a questão das características de cada geração, né? Eu tenho uma aula que eu dou... médico? Se eu cobrava médico... Ou família de médico? Mas de jeito nenhum. Então. Mas de jeito... A gente não sabia. Veja bem, e é uma coisa interessante que você falou, sabe por quê? Porque o que nós fazemos? A nossa profissão o que é? Você é um prestador de serviço. Não é um prestador de serviço? Sim. Então, na realidade, você vende serviço. Sim. E você não sabe vender serviço. Eu sei. Não, eu estou dizendo, eu estou dizendo assim, sem isso lato, a gente fica tímido em fazer uma proposta. Eu sou de uma época tão tradicionalista que a gente usava a acepção do termo honorário médico. Honorário advém do quê? É o pacto de honra. E para a gente era o que valia, era o pacto de honra. Até hoje é o que a gente dizia, né? O fio de bigode. Mas eu já fiz ações de cobrança de honorário. Que o paciente morreu, a viúva falou, vai cobrar dele lá em cima, né? Uhum. E aí o médico ficou tão chateado, que entrou com uma ação de cobrança de honorário. Tá? E o nosso grande problema foi qual? Algum advogado você faz sem ter um contrato que você assine? Não, e está certo. Porque ele vai pactuar com você, é um pacto de honra, ele vai pactuar, mas você vai assinar. Mas nós não fazemos isso. Nunca. Nós não cobramos, exatamente, porque você é uma característica diferente, né? Tá? Então, a minha época era assim, a gente tinha uma dificuldade muito grande em falar em dinheiro. E isso é uma coisa que eu vou te falar. Isso está tão enraizado que eu até hoje não faço isso. Nós temos um setor que faz a questão financeira da nossa empresa, que faz a relação comercial é feita por um setor. Mas acho que, de certo modo, não é ruim, na verdade, né? Porque você coloca essa responsabilidade numa pessoa que tem uma competência maior do que você para resolver isso. Então, acho que é bom. No setor comercial ele tem um valor, né? Mas você sabe que tem paciente que quer escutar de você. Sim. Então você tem que estar preparado para poder discutir assuntos desse nível, né? Você tem que estar preparado. O Jonas, que é um colega da gente, um ortopedista eminente, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Eu não vou falar o nome deste professor, é um grande especialista de cirurgia de quadril, né? Então diz que quando ele ia fazer alguma cirurgia, ele ia propor um honorário, então ele falava para o paciente, olha, o valor da cirurgia é R$60 mil, né? Se o indivíduo não esboçava nenhuma reação, ele fala assim, e tem mais 20 do assistente, e não esboçou reação, e tem mais 10 do anestesista. Digamos que o indivíduo falava, ou o contrário também acontecia, ele falava, olha, a cirurgia custa R$60. Poxa, mas tudo isso, doutor? Sim, mas está incluído o assistente, está incluído o anestesista. Então, veja, você precisa estar preparado para poder, inclusive, fazer uma precificação do seu serviço. Sim. Porque você vende um serviço e você tem que precificar esse seu serviço, tá certo? E saber fazer uma apresentação deste valor, mostrar que aquilo agrega um valor muito importante. E você não recebe esse treinamento e a gente também não recebe. Ninguém recebe esse treinamento. Ninguém recebe treinamento de marketing na escola. Eu tenho a oportunidade agora, tenho a felicidade agora, o prazer, eu diria. Eu trabalho com os residentes da sua faculdade, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e a minha função, a especialidade deles é Medicina Legal e Perícia Médica, e eu atuo como um dos preceptores dentro de uma grande instituição de São Paulo, né, que é o IMESC, né, eu faço a parte de preceptoria da parte civil. Eu sou responsável pela parte civil deles, né, e eu tenho oportunidade
de poder. Eu ia falar o que deu uma perdidinha nesse assunto. Sobre o ensino, né, que a gente tem nas faculdades. Não. Sobre... não. Eu estava falando da questão do econômica. Questão valor. Econômica. No hall de aulas deles, eu coloquei um item que chama-se marketing profissional. Porque senão não adianta ele ter uma formação técnica brilhante, saber perícia como ninguém, e não entrar neste mercado, não saber como entrar nesse mercado. Não, total, isso. Porque se você não souber que porta você tem que bater, aonde você tem que se colocar, não adianta você ter um título, fazer perícia de uma forma exímia, mas você não se coloca no mercado de trabalho. Então, nós temos um item no nosso... Você não sabia disso, né? Não. Eu tenho um item que eu discuto com eles as questões de mercado de trabalho. Saber cobrar, saber fazer preço, quais são os serviços que nós vendemos para eles. Eu falo vendemos, porque a gente vende serviço, você entendeu? Então, quais são os serviços que nós vendemos? Então, isso a gente faz com eles desde já. E a gente nota, sabe o quê? Que você vê que até tem um perfil, né? Cada um tem um perfil diferente, tem alguns que não, são arrojados e vão, né? Então a gente vê até pessoas diferentes, né, em termos de comportamento frente a essa situação. Nossa. Mas isso é uma necessidade, eu não tenho a menor dúvida que hoje o profissional que não se coloca, não estiver presente no mundo digital, mudou as relações todas. Antigamente a gente ia para supermercado, você fazia uma compra, você ia em loja. Hoje, experimente comprar um fogão em lojas. Se for no fogão específico, você não encontra mais. Não tem estoque. O estoque é... Exatamente, você não encontra mais. E uma outra característica, hoje o preço se você comprar na internet, ele é muito menor do que na loja física. Então, veja bem, mudou o perfil de vida da gente e a gente tem que enxergar. Isso veio para não voltar. Pelo contrário, né? Nós já estamos falando em metaverso, não é verdade? Vai intensificar mais. Exatamente. Né? É o que vai acontecer. A gente já está falando... Você sabe, eu acho que hoje estou falando muito, né? Mas você sabe que eu tive a oportunidade, na quinta-feira da semana passada, de fazer uma palestra para os juízes federais da Escola de Magistratura. Eles fizeram um curso, e esse curso é um curso de atualização, e chamaram para mim falar questões médicas, né, da perícia judicial. Então, até o tema chamava controvérsias, né? E uma das coisas que é muito controverso em perícia judicial é a teleperícia, né? Então eu fui falar um pouquinho de teleperícias, né? Além de outros assuntos, e no assunto de teleperícia eu já aproveitei e já fiz um gancho, falei um pouquinho de 2D, 3D, depois falei um pouquinho de metaverso, falei um pouquinho de avatar. Isso tudo é a nossa realidade, isso veio para ficar. A Gabriela, minha filha, sua irmã, ela trabalha com direito, com propriedade intelectual, né? Outro dia eu estava escutando uma discussão, eram contratos no metaverso, de propriedade intelectual no metaverso. Então o que eu estou querendo mostrar é que nós vivemos uma vida diferente hoje. Se você não buscar nesse meio, você ter uma colocação adequada, realmente você vai ficar apagado. Isso não tem a menor dúvida. Mas esse que é o ponto, né? Você tem ter a possibilidade de fazer isso, porque é muito democrático. É o que você falou, antigamente você trabalhava com um monte de barreiras de entradas em diversos lugares. Por exemplo, 80% das vagas era da USP, era de quem estava na USP. Consultórios, tinha que contratar alguém para fazer não sei o quê. Agora a barreira de entrada é você ter um celular. Você já tirou o celular do bolso, já está produzindo conteúdo, você já está colocando informação no ar, você já está meio que vendendo seu peixe, fazendo sua propaganda, fazendo sua coisa. Isso é muito legal, o que a gente tem hoje, né? Eu sou entusiasta disso também, né? Isso tende a mudar, né?
aprovou, né, telemedicina hoje, né? Então você pode fazer consulta à distância. A gente ficou quanto tempo com isso tramitando antes de aprovar, que aprovaram na pandemia, que você precisou da pandemia para dar esse start e mudar tudo. Isso muda muito o jogo, né? Porque isso que eu falo, né? Cara, dá para ser, o médico agora ele pode ser nômade virtual, se ele quiser, nômade digital. Você pode, cara, falar, eu vou morar agora nos Estados Unidos e vou ter um consultório virtual. Você pode fazer isso. E você vai lá, através das ferramentas de marketing digital que você tem hoje, você faz sua divulgação, tudo, você cria sua própria plataforma e você atende as pessoas do Brasil, do mundo, e você fisicamente não mora no Brasil, você está morando em outro lugar do mundo. Então essa é uma possibilidade que hoje está engatinhando, está começando a acontecer, mas assim, o mundo ficou tão maluco e tão diferente e tão legal que você pode fazer isso para médico. Quando você já pensou que médico ia poder trabalhar longe do trabalho? Porque uma coisa é você falar, vou fazer home office, e você trabalha numa empresa, numa startup, alguma coisa assim, você faz seu home office, faz seu trabalho, tá entregue seu trabalho, beleza. Agora você médico, que era uma profissão que exigia, né, a presença física, né, você nunca trabalha de casa sendo médico, agora já tem essa possibilidade. Então, assim, essa mudança, eu acho que, cara, positivaça, assim, né? O que eu penso é o seguinte, eu acho que as nossas conexões neurais, né, que são desenvolvidas por esses estímulos todos, né, eles não estão acompanhando o desenvolvimento tecnológico, né? Então, por exemplo, a própria universidade, né, você tem nichos que trabalham com tecnologia, né, mas assim, o profissional que está relacionado com educação, ele não está acompanhando tudo isso, né? Tá? E é por isso que você forma alunos, forma médicos que não tem essa conexão ainda que se exige. Sim. E paradoxalmente, estatísticas revelam, né, nós somos um dos países do mundo que mais o pessoal usa o telefone celular em mídia social, né? Estatísticas mostram que a gente fica quase 4 horas por dia num telefone celular. Muita coisa, né? Exatamente. Agora você imagina se você consegue utilizar isso de uma forma mais racional, ou seja, você também sabe disso, né? Obviamente, né? Hoje os conteúdos que são apresentados no telefone celular, o que acontece? Eles estimulam áreas do cérebro que estão relacionadas com o vício. É tudo dopamina. Exatamente, com um vício. Então é por isso que você pega um telefone, entra lá no Instagram da vida e não consegue sair. Você vai ver, rodou 1 hora, 1h30, 2 horas por conta disso, né? Tá? A neurociência explica exatamente muito bem isso, né? Então o que acontece? O pessoal está utilizando muito para essa questão, que é uma questão ligada a dinheiro, né? Tá? Então o que a gente precisa é conviver melhor com essa tecnologia e saber utilizar ao nosso favor. Então, mas eu acho que qualquer advento de tecnologia tem uma adaptação, né? Então você vai lá e você começa, daí no começo você exagera, é um negócio que foge do controle, você não sabe usar, você não sabe se relacionar a ela, mas daí depois a gente alcança um período de maturidade, né? No diálogo com essa tecnologia, na relação com essa tecnologia. E eu acho que, obviamente, a gente não chegou ainda nisso, né, quando a gente está falando de rede social, de internet, mas eu acho que realmente o negócio está meio maluco agora. Mas isso é o que talha a geração. Então nós vamos ter que ter uma outra geração que vai ter um relacionamento diferente com essa tecnologia. Porque você romper essa barreira hoje é mais difícil, porque isso está muito no seu subconsciente. Tá? Isso exige que se faça um trabalho particularizado para isso. E ninguém tem interesse em fazer isso. Pelo contrário, né? Você vê o Facebook, o que aconteceu agora, né? Tá? Então, ninguém tem interesse em fazer. Eles querem perpetuar esse tipo de coisa. Então, cabe a gente, de repente, ter medidas disruptivas, né? E tentando mostrar a necessidade de a gente se adaptar melhor a essa tecnologia e tirar vantagem, as vantagens que a gente precisa. Não, são muito claras as vantagens que a tecnologia traz. Assim, é incrível, é muito fácil de ver as vantagens. O problema
é que a gente não tem a mesma facilidade em enxergar os prejuízos que elas nos trazem. Então acho que esse é o principal detalhe quando a gente está falando de tecnologia na nossa vida, né? É que assim, é clara a vantagem, mas a desvantagem ela é meio oculta, né? O seu vício, sua dependência naquele negócio, a piora das suas relações interpessoais com os seus círculos de amizade, né, com a sua família, com sua esposa, às vezes com seus filhos, né, a execução de alguma atividade de lazer também, que você gostava de fazer antes, talvez a gente tenha diminuído alguma coisa por conta do tempo que a gente acaba, porque o tempo a gente só tem um só. O dia de todo mundo tem 24 horas. Se você passou 4 horas olhando scrolling lá no Facebook, no Instagram, você perdeu essas 4 horas. Você não vai fazer 2 horas de academia e 2 horas de... Né? Eu vou te falar uma coisa. Hoje, é muito comum as pessoas falarem o quê? O tempo voa, o tempo... Eu lembro que eu era jovem, eu já fui jovem, né? Eu lembro que eu era jovem e eu não via a hora de ter por exemplo, chegar aos 18 anos, parece que o tempo não rodava, parece que a Terra rodava mais devagarzinho, e o tempo a gente tinha muito tempo para tudo, né? Uma coisa que eu sempre gostei, não sei se você sabe, é olhar estrelas, né? Quando eu estou em Boituva, por exemplo, eu gosto muito de olhar o céu e olhar estrelas. Uma coisa que me traz uma paz, um bem-estar muito grande olhar estrelas. Aqui em São Paulo, eu nem sei quando foi a última vez que eu olhei o céu, né? Não dá para ver, pai. Então, mas sabe o que acontece? Hoje nós somos, isso chama-se hiperestimulação. Nós somos hiperestimulados. Então, o dia nem bem começou, já está acabando, porque você é hiperestimulado. Então, se a gente não der um break, parar um pouquinho nisso tudo, é o que vai acontecer. A coisa vai rodar, e de repente passou, né? Então o que a gente precisa realmente é isso, você organizar a sua agenda, saber quanto tempo que você vai se divertir ou vai usar a internet para lazer, numa mídia social, sabe? Então esse equilíbrio que a gente tem que fazer, um encurtamento de tempo para você aproveitar mais. Tá certo? Por que você está desenvolvendo uma série de ferramentas de marketing e tal? Para você ter uma melhor performance e ter mais tempo para você fazer o que você gosta. Lógico, isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio. Intuito. Exatamente. Você não precisa ficar trabalhando, plantão. Não. Você vai ter uma forma de ter um curto-circuito disso, ter um retorno melhor, né? Mais qualificado, inclusive, e ter mais tempo para aquelas atividades que você sabe que são atividades nobres, né? Para otimizar, exatamente. Né? Você vai lá, divulga as coisas, seu consultório cresce, você ganha mais dinheiro por consulta, você não precisa dormir mais, você começa não dormindo mais fora de casa, você não dá mais plantão de noite. Daí depois você fala, cara, você não trabalha até depois das 19 horas. Sei lá, você vai trazer assim. Mais vezes seus filhos na minha casa, eu vou brincar mais com seus filhos. Não, mas eu não dou plantão. Você vai Meu trabalho vem por causa os avós, né, vão ter mais prazer de ficar ter tempos e tempo de lazer para outras atividades. Mas isso é muito importante. A gente tem que fazer essa análise de tempo, que não é o tempo que passa rápido. É essa hiperestimulação que acaba a gente acaba exatamente. Vai minando o nosso tempo, né? Você, tanto que a maior parte das pessoas, quando pega um Instagram e fica mexendo lá, viajando lá no Instagram, cara, quando ele olha, fala, cara, passou 1 hora. Né? Antigamente a gente ia fazer uma reunião, a gente tinha que se deslocar para algum lugar, então você tinha o tempo de deslocamento, né? O tempo para você organizar aquele ambiente, para você começar a atividade, né? Tá? Aí quando encerrava você tinha mais alguma coisa, depois para voltar, então você ia para uma atividade, você muitas vezes matava o dia, tá? Hoje não, hoje você consegue resolver com um tempo, 2 horas. A gente faz em 2 horas, acabou, e você tem o resto do tempo para tudo. Agora, é óbvio que não é tudo resolvido com internet. A parte de relacionamento é uma coisa muito importante, né? Tá? De identificação entre as pessoas. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que começar a buscar, né? Não, é o tato. Pegar na mão, sentir a pessoa, ouvir o tom de voz, olhar no olho, né? Sim. E mesma coisa para
esse negócio de telemedicina, né? Para mim, ainda a porcentagem de consultas que eu tenho hoje por telemedicina é mínima, né? A maioria minha é presencial, né? Eu só faço em algumas exceções telemedicina, né? Quando o paciente ele vai se deslocar muito, né? Um paciente que mora numa cidade longe. Outro dia eu peguei Covid, eu tava bem, né? Eu fiz minhas consultas por telemedicina também, mas eu sou muito do ali, né, do presencial, né, de você receber o paciente, você abrir a porta para ele, você colocar ele sentado, você pegar na mão dele, olhar no olho, né, pô, vamos lá, imagina, ainda mais minha área, né, que eu trabalho com câncer, velho. Não, na saúde essa identificação é sempre muito importante. O que você pode abreviar é aquele retorno, aquela avaliação que você quer ver como o indivíduo está daqui 2 dias, 3 dias, você pode abreviar tudo isso, né? Quer dizer, isso não quer dizer que você não vai acabar a medicina presencial, nunca vai acabar, nunca, nem com o seu avatar em 3D no metaverso, não vai acabar, né? Quer dizer, isso nunca vai acabar, mas o ganho de tempo, nossa, é uma coisa espetacular, extraordinária. Então, né? É louco, né? Tinha que estar sobrando tempo pra gente hoje, né? Tá sobrando tempo. Não faltando, né? Porque o que você falou, né? Você faz 4, 5 reuniões numa manhã, meu. É impossível você fazer isso se não for com a internet, né? Sai de uma sala, pum, abre outra tela, pum, abre outra tela. Empresários precisavam de helicópteros para fazer os deslocamentos rápidos e tudo mais. Hoje até assinar um documento, né? Antigamente não, né? Sim. Não, documento, tudo facilitou, né, hoje, né? Mas eu acho de perspectivas. O que você enxerga hoje aí para essa molecadinha que está entrando no mercado de trabalho, terminando faculdade, indo para residência? Como que você enxerga? Não tem a menor dúvida que eles têm que ter um foco, que eles trabalham com serviço, eles vendem serviço. Não que você vai tirar o romantismo da atividade profissional, que é aquilo que a gente falou, né? As percepções, as sensações do tratar, do acompanhar, do atender, nada disso. Eu acho que isso aí vai continuar e é muito importante. Mas, para você conseguir fazer isso, as pessoas têm que vir a você. Antigamente a gente punha uma tabuleta na frente da casa onde a gente fazia o consultório, né? Porque a gente não punha em prédio, né? Cardiologista, Dr. Elcio. E aquilo já era o suficiente para mim fazer a minha propaganda e as pessoas passarem, né? Tá? Hoje já não, isso você vai colocar uma placa lá, a não ser que você vá para periferia, coloque um valor de consulta lá embaixo, tal, aí talvez você ainda consiga, porque não é este cliente que está te procurando, mas aí você vai precisar trabalhar com um grande volume, é um outro perfil, uma outra característica de trabalho, né? Tá? Mas hoje, se você não tiver inserido no mercado, não tiver inserido no mundo digital, eu acho que é muito difícil você desenvolver uma linha de carreira, muito difícil, sobretudo pela grande quantidade de profissionais que estão sendo formados. E mesmo que você busque uma subespecialidade e tal, não sei que você seja o bam-bam-bam do bam-bam-bam do bam-bam-bam e do bam-bam-bam. Tá? Mas eles precisam saber que você é o especialista do bam-bam-bam, do bam-bam-bam, do bam-bam, porque senão não tem como eles te procurarem. Então, né? Esse é um negócio, né, que a gente falou. A galera fica tanto tempo, né, nessas redes sociais, Instagram, TikTok, enfim, né? Eu sou muito assim com esse tipo de rede, né, lá em casa, né? Eu falo muito isso, falo, amor, aqui quando eu uso é para trabalho, né? Meu lazer é com vocês, é com meus filhos, vamos andar de cavalo, igual a gente vai, vamos brincar, vamos fazer alguma outra coisa, vamos passear. Meu lazer não é rede social. Eu falo assim, eu acho que é um erro gigante, lógico, dá para você ter lazer, só que não faz o meu estilo, né, o lazer na rede social. Eu não consumo o tipo de... Eu gosto de vídeos mais longos, por exemplo. Eu vou ter meu lazer, por exemplo, no YouTube. Então, assim, se eu for ver um vídeo engraçado, eu vou ver um vídeo engraçado no YouTube. Os vídeos curtos, eu não consumo esse tipo de conteúdo. Mas isso sou eu, né? Mas eu sou muito focado em fazer
né, a rede social como um instrumento de trabalho. Eu acho que isso é fundamental. Se você está lá, se você é um profissional, um médico que está se formando, você só usa aquela rede social só para lazer, eu acho que você está usando ela errada. Porque é uma ferramenta de um poder assim surreal, que nunca existiu. Né? Nunca existiu na vida nada parecido. É o que você falou. Antes você tinha que colocar uma placa, porque na Globo você não ia sair, na CBT você não ia sair. Agora, cara, você tá ali com o celular na mão. Você pode já estar lá aparecendo pro seu paciente, aparecendo pros seus colegas. Seus colegas vão estar vendo, eles vão te indicar, às vezes, baseado numa coisa, numa postura que você tem lá, porque ele vai saber onde você tem o seu consultório, ele vai saber seu endereço, ele vai saber seu telefone, porque você vai divulgar lá naquele local. E assim, desculpa, se tiver um colega que não faz a mesma coisa, ele não vai passar o paciente para o outro. Por quê? Porque ele não vai ter telefone nem o endereço do consultório. Então, assim, hoje é fundamental, eu acho, essa organização da pessoa. Ela fala, cara, isso aqui é trabalho, eu vou usar isso aqui como trabalho também. Pode usar como lazer? Pode, lógico, né? Vai do gosto de cada um. Mas assim, use como trabalho, né? Use isso como uma extensão do seu consultório, né? Isso tenta prospectar seus pacientes, enfim, eu acho que é fundamental hoje. Eu não vejo, se a pessoa está fazendo diferente, eu acho que está fazendo errado. Você falou muito eu acho. Eu não acho, eu tenho certeza. Você está sendo humilde, né? Eu tenho certeza, e eu tenho certeza porque eu estou olhando para trás. Eu tenho mais passado do que futuro, obviamente, né? Tá? Não é quantos anos eu tenho, é quantos anos me faltam, né? Quer dizer, então o meu olhar para trás é um olhar mais qualificado. Então eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer, né? Agora, a gente tem que se posicionar nesse contexto que a gente está vivendo, né? E aproveitar as pessoas que estão fazendo isso e aproveitar esse momento, essa oportunidade. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que a sabedoria é você fazer isso do jeito direito, né? Isso que a gente discute muito aqui, né? A gente conversa muito. É você fazer um jeito que o cargo médico, né? Lembra o que você falou, esse negócio de honra, honorários, né? Ele, apesar de ter mudado, de ser um produto que a gente vende, ele ainda tem essa parte, né, de ser né, não um sacerdócio, eu diria, né, uma vocação, mas assim, é uma doação constante você ser médico. E isso, ele exige um mínimo de postura para esse cargo. Né? Eu acho muito ruim quando o médico ele não se dá o respeito do cargo que ele ocupa, da referência que ele é, entendeu? Então eu acho que a gente tem que fazer tudo isso, só que a gente tem que fazer isso com uma responsabilidade, né? Porque a gente é referência, a gente é autoridade, o paciente ele vai estar lá, ele vai estar precisando da gente naquela hora, e a gente vai ser autoridade, ele vai escutar a gente vai ter uma força de autoridade de uma pessoa que estudou muitos anos e vai estar dando a diretriz no que ele vai fazer no momento de aflição. E eu vou te dizer uma coisa, hoje, nesse período já acabando a pandemia, esse foi um status que nós readquirimos, porque esse status a gente vinha perdendo. E essa situação epidemiológica adversa que a gente viveu acabou tendo um recrudescimento dessa importância desse tipo de atividade que nós fazemos. Não que seja mais importante do que os outros, não é isso, mas é com todo este conteúdo e essa característica que você falou, né? Hoje é um momento oportuno para a gente começar a fazer esse tipo de trabalho. O momento é esse. Ah, sim. É que a gente foi culpado, né, por tudo isso que aconteceu, né, a degradação, né, não degradação é muito forte, mas assim, a mudança... Eu acho que nós não fomos culpados, né? Quando você começa a cobrar dos seus colegas, você sabe, já muda um pouco. Também. Tem um livro que eu já te falei, chama-se Servidão Voluntária, sim, que parece um paradoxo falar servidão voluntária, né? Tá? O que é? O sistema te coloca numa forma ele te fecha tanto que você acaba fazendo o que o sistema quer. E isso é o que acontece. Nós temos um momento político, por exemplo, e vivemos uma situação de polarização. A polarização é boa para quem? Para ninguém. Só é boa para as duas partes.
Por quê? Assuntos importantes a gente não está discutindo. A gente está perdendo um tempo enorme para discutir questões polarizadas, né? Tá? Então, esse eu acho que é um grande problema que a gente vive, né? Essa forma social, esse modelo social político que a gente está vivendo, que a gente precisa começar a ter uma visão mais alargada das nossas percepções de vida, ser mais críticos em uma série de coisas e sair um pouquinho desse quadradinho, né? Eu acho que isso é uma situação ruim que a gente está vivendo, e se a gente vive, isso é histórico, essa questão da servidão voluntária, né? Mas é o que a gente precisa de opinião, de discussão, que é o que está faltando hoje em dia, né, na verdade. Porque, assim, o sistema ele pode me espremer, mas ele me espreme até a largura dos meus ombros. Ele nunca vai me espremer mais do que isso. Ele nunca vai fazer eu mudar o que eu estou fazendo, a minha opinião. Isso para poucas pessoas. Então, mas é isso. Mas, você só consegue essa musculatura, né, moral que eu estou falando, psicológica, enfim, né? Você só consegue essa musculatura através de discussão. Exatamente. De conversa. Exatamente. Né, de ser confrontado, né, com o diferente, tudo. Você só constrói essa musculatura que você fica inexprimível, né, pelo sistema, assim, conversando. Senão ele vai te jogar para onde ele quiser mesmo. Exatamente. Porque se você não tiver a visão do teu lado cego, né? Mas é o que ele faz, né? Porque essa minoria acaba ficando à margem disso tudo, né? Então, e é isso que a gente precisa mudar, né? Sim. Quer dizer, a gente colocar esse conceito de minoria na maioria, as pessoas começarem a ter visões mais críticas em todos os pontos de vista. Não vamos discutir política porque política não se discute. Não vamos discutir política, e sim ideias. Não, se discutir ideias, né? Você vai discutir ideias, sim, né? E eu acho que isso é muito importante, discutir ideia. Ideias, exatamente. Isso é a coisa mais brilhante, né? Vamos discutir ideia, vamos discutir saúde, vamos discutir transporte, moradia, mas são ideias, né? Modelos, né? E não opinativos, né? A gente que vem da ciência, né, tem que ser baseado em evidência. Então, o que as evidências mostram em termos de transporte, educação, saúde, enfim, né? Eu acho que isso é que a gente não sabe nem mais, né, discutir. Se você entrar numa discussão, presumindo que a outra pessoa sabe uma coisinha que você não sabe, você já entra nessa discussão diferente, porque você vai poder crescer nessa conversa. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Então você tem que, pelo menos, quando você for entrar numa discussão de qualquer coisa, de qualquer assunto na sua vida, se você tiver a cabeça, falar, olha, essa pessoa talvez saiba alguma coisa que eu não sei. Sem dúvida alguma. Você vai discutir diferente. Ou se você entrar, eu sei de tudo, essa pessoa está errada, eu estou certo. Daí acabou. Você sabe onde eu mais aprendo a área que eu atuo hoje com medicina legal e perícia médica? Como? É ensinando, é dando aula. Porque eu tenho que buscar proficiência, eu tenho que buscar o conhecimento para oferecer o conhecimento, né? E é aí, esse feedback que a gente faz com os alunos é que a gente acaba crescendo, né? Então é uma troca constante, né? Essa troca que eu faço com pessoas que têm menor conhecimento técnico específico do que eu, mas me provocam a ter cada vez mais expertise naquilo, e é onde eu mais aprendo. Se eu não estivesse fazendo isso, de repente o meu nível de atuação profissional estivesse num patamar inferior, né? Mas a discussão é uma coisa calorosa, como que estamos fazendo aqui, né? Sim. Acabou sendo uma mesa filosófica, né? Ficou descambou totalmente, a gente foi para outro lado. Mas é isso aí, pai. Obrigado. Foi fantástico o episódio com você. Tem um valor sentimental, emotivo gigante. Você está aqui, te amo, né? Você sabe que é recíproco, né? Tá, valeu, gente. É isso, um abraço a todos. Um abraço.